Irmãos, abram comigo 2 textos, por favor. Evangelho de João 3,16. E já podem abrir também em João 16:7. Assim nos diz a palavra de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados irmãos, nós estamos estudando as doutrinas da graça. Eu vou fazer uma recapitulação aqui em 60 segundos. Nas primeiras aulas falamos sobre a depravação total. Entendemos, à luz da Bíblia, que o homem no jardim do Éden caiu da presença de Deus e por isso ele morreu espiritualmente. Estávamos mortos em delitos e pecados, guiados pelo nosso pecado, guiados por espíritos malignos. É o que Efésios capítulo 2 afirma categoricamente. Depois nós falamos que, por essa razão, por já nascermos debaixo de maldição, debaixo de pecado, e sem nenhuma condição de fazermos uma escolha livre, ou seja, nós falamos o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade livre de tomar uma decisão, sem nenhuma influência. Uma vez que fomos dominados pelo pecado, caímos e morremos em pecados, logo, não temos livre-arbítrio, porque como tomaremos uma decisão sem nenhuma influência, uma vez que a nossa natureza é uma natureza caída e pecaminosa? Então foi necessário que Deus, na sua onisciência, soberania, elegesse alguns para serem salvos, porque senão ninguém ia ser salvo. Todos morreriam em seus pecados, porque por nós mesmos não teríamos condições de irmos a Deus. E aí vem a questão. Então Jesus, se Deus, ao ver o nosso estado pecaminoso, Ele escolheu alguns para ser salvos e enviou Jesus então para quê? Para tornar possível a salvação para todos. Ele morreu, mas não salvou ninguém. Ele morreu para que todo aquele que crê seja salvo. Ou ele morreu só por aqueles que Deus já tinha escolhido na eternidade. E aí vimos na aula passada a diferença entre propiciação, expiação. Está tudo na aula passada. Quem perdeu, não dá tempo de passar isso aqui. Já está no YouTube lá. Foi colocado essa semana. Eu deixei para pôr essa semana justamente para que a gente tivesse uma boa continuidade. Tá bom? Então quem perdeu, quem tiver dúvida, assiste lá, gasta um tempinho, investe, porque vai esclarecer melhor. Por quê? Porque hoje nós vamos entrar em textos fáceis que dizem claramente que Cristo morreu pelos eleitos. E nós vamos entrar em textos difíceis, que parece que não foi bem assim. E vamos tentar entender isso. E para isso, irmãos, nós temos que mergulhar nesse livro. Chega de ignorância bíblica. Isso aí é coisa do passado. Isso não te pertence mais, meu irmão. Então vamos lá. Alguns aí lembraram, né? Então, nosso assunto é redenção particular. Pode passar o próximo. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Como introdução, algumas pessoas argumentam que o que Cristo fez na cruz, presta atenção comigo, irmãos, para ficar bem claro. Algumas pessoas dizem que o que Cristo fez na cruz foi sim uma expiação, foi sim um preço pago por todos. Só que isso, Léo, só tem valor no momento que você crê. Só passa a ter valor, senhor Otávio, no momento em que você aceita Cristo como Salvador. O que é isso realmente? Se isso for verdade. O Márcio foi lá no supermercado
e deixou um crédito lá no supermercado de R$1 milhão. E veio aqui à frente e falou assim: irmãos, eu deixei um crédito lá no supermercado de R$1 milhão. Tá lá, tá pago, eu já paguei. Quem quiser ir lá, só pegar comigo um vale compras aqui, de R$10 mil cada um, pode ir lá e já está pago. Pode ir lá e pegar. Mas aí o presbítero Lucas fala assim: não estou precisando não. Se fosse outra coisa, até que eu queria, mas lá em casa minhas prateleiras estão cheinhas, não estou precisando não. Aí o Jean fala a mesma coisa: estou precisando também não. E aí 5 irmãos só resolvem pegar o vale com o Márcio. Mas ainda ficou lá R$950 mil de crédito. Mas ninguém foi buscar. Mas ficou lá. Ele não tem como resgatar, porque ele já pagou. Mas ninguém quis também. Então falar que Jesus morreu na cruz por todos, mas só tem validade quando crê, é isso que você está falando. Você está assumindo que Cristo foi lá, pagou o preço por todo mundo, mas muitos não querem, mas o crédito está lá. Se resolver, está lá. Mas se não resolver, também está lá. Está tranquilo. Basicamente é isso. Mas que Cristo na cruz, aí você vai continuar no seu argumento. Cristo não só morreu por todos, mas por todos os pecados. A morte de Jesus na cruz não só foi por todos, como também foi por todos os pecados cometidos por todos os homens. Mas depende de você crer. Se você não crer, o que é? É uma incredulidade, é uma descrença, certo? Descrença, uma incredulidade. Eu não creio. O irmão, a pessoa ali, o amigo meu lá não creu em Jesus. Aí entra um ponto importante, Rosângela. Descrença é só uma escolha normal, neutra, que eu tenho o direito de acreditar ou não? Ou é pecado? Descrença é só uma escolha neutra ou é pecado? Essa é a pergunta. Bom, não crer em Cristo e no seu sacrifício e no Evangelho, meus irmãos, é pecado. É a mesma coisa do que você pisar no sangue de Jesus Cristo e falar assim: eu não quero. É a mesma coisa. Não tem distinção. Então, quando você fala que Jesus morreu por todos e por todos os pecados, você está declarando que ele morreu inclusive pelo pecado da descrença. Logo, todos têm que ser salvos. Se Jesus morreu por todos, Mateus, e por todos os pecados, ninguém pode ir para o inferno, Najara. Não pode. É impossível. Os irmãos entenderam o que eu falei? Se Jesus morreu por todos os pecados, inclusive o pecado da descrença, e por todas as pessoas, então o inferno não existe. Isso tem que ficar claro, irmãos. Não tem meio termo. Beleza, então vamos passar para frente. Vamos passar para frente. Então, olha lá. Olha lá a resposta. É um pecado, descrença é um pecado. Portanto, condenável. Todo pecado vai ser punido, seja em Cristo ou seja em nós. Pois é o equivalente a esmagar com os pés o próprio sangue do Filho de Deus. Mas se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, incluindo esse pecado da incredulidade, isso significa que todos são salvos. Logo, nós vamos cair na doutrina do universalismo. E se nós crermos no universalismo, irmãos, eu vou parar aqui rapidamente para a gente avançar. Se de fato Jesus vai salvar todo mundo, ninguém vai para o inferno, então nós vamos ter que rasgar esse livro aqui e reescrevê-lo. Nós vamos ter que rasgá-lo, literalmente, pôr fogo e reescrevê-lo, porque a Bíblia às vezes fala mais de inferno do que de céu, Márcio. Jesus teve mais advertências quanto ao perigo de ir para o inferno do quanto o céu é maravilhoso. Quando nós pegamos Apocalipse, então nem se fala, né? Tem gente que gosta nem de ler o Apocalipse, porque é lago de fogo, é lago de enxofre, é a besta que é lançada, é o falso profeta que é lançado, é o anticristo que é lançado, e lá arde com enxofre, e vai.
Então, se nós crermos que Jesus morreu por todos e por todos os pecados, então nós estamos abraçando a doutrina do universalismo. Fatalmente. Fatalmente. Ok? Tudo bem. Então vamos lá, vamos prosseguir. Próximo. Então eu tenho alguns textos bíblicos. Nossa, deve estar ruim para vocês lerem, né? Esse grife meu amarelo aí não ficou bom. Eu vou ler para vocês para facilitar. Então eu vou ler alguns textos que são tão claros, irmãos. Presta atenção, eles são tão claros, mas depois eu vou ler os difíceis, tá? Então, olha lá Isaías 53:8. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Por que Jesus foi golpeado, foi morto? Por causa da transgressão do mundo inteiro? Não, do meu povo. Olha aqui. Tá claro, não tá? Jesus morreu pelo seu povo. Beleza, vamos continuar. Mateus 1:21. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi quando o anjo Gabriel trouxe essa palavra para Maria. Que Jesus seria o salvador de quem, Léo? Do mundo inteiro? Não, do seu povo. Foi o que o anjo disse. Então aqui está claro, não tem o que falar. Está tranquilo. Não está, Fábio? Esse texto está tranquilo, não está? Mateus 1:21. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora olha Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Olha lá, Mateus 20:28. Olha o que Lucas 1:68 fala. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele redimiu o seu, visitou e redimiu o seu povo. Mais uma vez mostrando uma redenção limitada ao povo de Deus. Tem mais, tem mais. Olha lá, João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, os bodes, os coiotes. Não, o bom pastor, olha lá que ele fala, dá a sua vida pelas ovelhas. Ovelhas. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Beleza, tá, por enquanto tá facinho, tá assim, tá no prezinho. Vamos lá. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha quem que Jesus amou. Quem que Jesus amou, irmãos? Os seus. É o que o texto está falando. Por enquanto, como eu disse, está fácil. Então vamos seguir. João 17, olha lá. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele veio dar vida eterna a quem? Aos que o Pai lhe deu. Olha como é que ele termina o texto, versículo. E eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo. Vocês percebem que a oração de Jesus aqui nesse momento, ele não está orando pelo mundo, ele está orando pelos seus discípulos, por aqueles que o Pai lhe deu. Ele está sendo específico. Pai, eu rogo pelos que o Senhor me deu, eu não rogo pelo mundo. Está muito claro nesses textos. Tem mais. Estou acabando essa parte fácil. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu. Cristo nos redimiu. Nos quem? A igreja. Da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Olha Efésios 5. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Jesus se entregou por quem aqui? Pela igreja, povo. Então, a palavra povo, os seus, igreja, está na mesma classificação. Tá? Olha esse último texto, irmãos. Agora é o último, olha lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que... Pode passar o próximo, por favor? Vou ler desde o início de cima. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por quem ele se entregou, irmãos? Aqueles que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Jesus se entregou por eles. É o que o texto está falando. Irmãos, ficou claro esses textos para vocês? Eu não vou falar de cada um, porque senão a gente vai ter mais umas 4 aulas. Então, esses textos são textos que, olhando para eles rapidamente, nós vemos com clareza que Jesus morreu de maneira eficaz. Ele morreu por aqueles que o Pai elegeu. Ele morreu por aqueles que o Pai escolheu. Ele morreu por aqueles que Deus determinou na eternidade. Ou seja, ele não só morreu para tornar possível a salvação, a história do crédito, mas ele morreu realmente para salvar, para libertar, para transformar e para levá-los para o Pai. Beleza, então ótimo. Agora vamos para os textos difíceis, que todo mundo está esperando. Textos difíceis, irmãos, eu não sei nem se eu vou conseguir ser bem lúcido nisso daqui, mas realmente são textos difíceis, ok? Esses textos, eles se dividem em 3 tipos distintos. O primeiro dele são passagens bíblicas que parecem ensinar que Deus tem um desejo de salvar todo mundo. Então, é a primeira categoria. Textos que parecem que Deus quer salvar a todos. Vamos lá, ok? Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Olha o que Deus está falando. Ele não tem prazer na morte de ninguém. E ele ainda faz um apelo. Portanto, convertam-se. Próximo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ih, Paulinho, esses textos aí estão acabando com essa aula. Está claro lá, Paulinho? Vai piorar. Próximo. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A dona Rosângela ali, que é uma evangelista nata, nasceu para falar de Jesus, já está vibrando. Amém, Senhor. Amém. Então tá, então vamos ficar nesses 3 textos. Não passo para o próximo não, senão eu enrolo a vida aqui. Ótimo. Então vamos lá. Volta o slide. Primeiro texto. Não está falando que Deus vai salvar todo mundo. Está dizendo que ele não tem prazer na morte de ninguém. Irmãos, eu vou fazer um parênteses bem rapidamente. Nós nunca vamos entender Deus na sua plenitude.
Esquece. Qualquer um de nós que tentarmos fazer isso aqui, nós vamos entrar pelo caminho da idolatria, nós vamos enrolar a vida. Se isso não nos levar à loucura. Porque Deus, eu tenho sempre dito isso aqui, Deus é muito mais elevado do que nós. E Ele só prescreveu nas Escrituras o que Ele quer que saibamos. Mais nada. Então vejam comigo, o texto de Ezequiel 18 não diz respeito a essa questão que Jesus morreu ou não morreu. Esse texto é usado muitas vezes por arminianos, mas ele só está dizendo que Deus não tem prazer na morte de ninguém. E Ele não tem mesmo. É fato. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não se alegra quando Ele olha e fala, ia lá, foi para o inferno, era para ir para o inferno mesmo. Não. Deus é bom. Deus é amor. Então esse texto não refuta nada. Esse texto só nos diz o quanto Deus, Ele não se alegra com a morte de ninguém. Nós não vemos na palavra que a palavra fala assim, que há festa no céu quando um pecador se arrepende? A festa no céu. Deus se alegra em salvar pecadores. É isso que o texto está dizendo. Mas não tem nada a ver com o assunto em questão aqui. O próximo, vai me apertando o próximo. Olha lá, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno do conhecimento da verdade. Irmãos, o capítulo 2 de Timóteo começa como? Os irmãos se lembram? Paulo exortando a igreja a fazer orações pelas autoridades constituídas, orar pelos reis, pelos governadores, para que o evangelho dê continuidade. Os irmãos podem conferir aí na palavra se eu não estou falando besteira. 1 Timóteo capítulo 2. O apóstolo Paulo está orando no sentido de que para a igreja tenha paz, para poder pregar o evangelho, devem orar pelos governantes, devem orar pelas autoridades. Então, dentro do contexto de Paulo, o que ele está falando? Olha, queridos, o Senhor, Ele não veio para salvar só o pobrezinho, o coitadinho, o que está à beira da sociedade. Orem pelas autoridades, o Senhor pode salvar. Orem por aqueles que estão em eminência. Orem para que o evangelho seja pregado. Por quê? É a propósito do Senhor salvar a todos. Que todos são esses? Tanto ricos quanto pobres, tanto governadores quanto plebeus. Tipos de pessoas e não cada pessoa. Os irmãos entenderam o contexto? Então o contexto aqui não está querendo dizer que o Senhor quer salvar ou deseja salvar indivíduos em um mundo inteiro. Quer dizer que Deus quer salvar todo tipo de pessoa. Não tem uma classe distinta para Deus. É a mesma coisa que as pessoas falam assim. Usa o texto de Pedro para falar assim. E Deus não faz distinção de pessoas. Ele não faz mesmo não. É só olhar para nós aqui. Tem pessoas de todo tipo. A questão não é que Deus faz distinção de indivíduos, de uma pessoa em particular. Deus não faz distinção, irmãos, de classes. É isso que a palavra está falando. O Senhor não determinou salvar só os bonitos, ou só os brasileiros. Não. O Senhor salva gente no Brasil, salva na Argentina, salva na Itália, salva nos Estados Unidos. Todos. Povos. Tipos de pessoas. Você não consegue, se você olhar para aqueles a quem o Senhor salva, você não consegue achar uma característica em comum. Você não consegue. Pode olhar, você não vai perceber. Você vai ver que o Senhor salva pessoas cruéis, más, ruins, que fizeram mal para muita gente. E você consegue ver que o Senhor salva pessoas boas. Não existe uma classe específica para que Deus salve. Então, nesse texto aqui que Paulo está falando, orem pelas autoridades, orem para que o evangelho, porque o Senhor quer salvar a todos. Ou seja, orem não só pelo presidente aqui de Israel, pelo rei de Israel, mas orem também lá pela Espanha, orem também lá pela Itália, orem também lá pelos Estados Unidos, orem também para o Brasil, porque Deus quer alcançar essas nações. É isso que o texto está falando.
Nós vamos entender isso um pouquinho melhor mais na frente. Agora olha o próximo. Esse aqui é o que mais é o calcanhar de Aquiles de alguns. Não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, as pessoas às vezes pegam só aqui, ó, depois da vírgula, não querendo que nenhum pereça. Mas olha o que o texto fala antes. Não retarda a sua promessa. O que a palavra fala em Atos capítulo 2? Que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos o nosso Senhor chamar. A promessa é para todos, irmãos. O Senhor prometeu salvar todos. Na Bíblia, tem algum texto que o Senhor promete salvar todo mundo, indistintamente? Não, aqui está falando da promessa do derramar do Espírito e da salvação em Cristo. Então, quando ele fala assim, não querendo que nenhum pereça, ele está se referindo àqueles que são alvo da promessa. Àqueles que o Senhor elegeu. Ele não quer mesmo. E ele não vai permitir que isso aconteça. Se o Senhor elegeu, se o Senhor escolheu lá na eternidade, ele não quer e não permitirá que essa pessoa não seja salva. Ele vai ser salvo. É incontestavelmente impossível que Deus não salve alguém que ele tenha eleito. Muito bem. 2. Passagens em que é sugerido que algumas pessoas, por quem Jesus morreu, perecerão. Tem passagens na Bíblia que fala isso, Paulinho? Tem. Que parece que fala isso. Não necessariamente que fala, mas parece que está falando isso. Então olhem comigo lá no texto. Romanos 14, 15. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Sabe o que Paulo está falando? Irmão, cuidado para você não escandalizar o outro irmão. Jesus morreu por ele. Cuidado para ele não perecer, meu irmão, no seu mau testemunho, na sua posição. Olha o que você está arrumando. O Senhor Jesus morreu por ele. Ele pode se perder. Próximo versículo fala um pouco disso também. 1 Coríntios 8:11. Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Esses dois textos em particular, irmãos, não está falando necessariamente, Paulo, a ênfase dele aqui não é a expiação de Cristo, a ênfase. A ênfase nesses dois textos que Paulo adverte não é isso. Ele está usando isso como um argumento mais forte para intensificar o que ele está falando. E o que é que ele está preocupado aqui, Fábio? Que os irmãos tenham cuidado de não escandalizarem os outros. Que os irmãos tenham cuidado de ter uma vida reta. Que os irmãos tenham cuidado de não causar escândalo dentro da igreja. Que os irmãos tenham cuidado de não ficar dando mau testemunho lá fora. Porque tem gente fraca na igreja, que pode ser que esse irmão se desvie, tropece, caia. E aqui eu quero falar uma coisa importante, aproveitar aqui, nós estamos na escola bíblica. Irmãos, a coisa que mais destrói a igreja é isso, sabia? É gente dando mau testemunho. Ele é uma coisa dentro da igreja, ele é outra coisa fora da igreja. Isso acaba com a igreja. A igreja me vê aqui, eu estou aqui, estou pregando, estou falando, mas lá fora eu trato mal a minha esposa, eu trato mal meus funcionários, eu não cumpro com o meu dever, eu não pago minhas contas em dia, eu sou truculento, eu sou mal educado, eu falo palavrão, eu vivo uma vida dissoluta lá fora, mas aqui dentro eu sou uma bênção. Você acaba com a igreja, irmãos. E Paulo está advertindo isso. Paulo está usando o argumento, olha, Cristo morreu por sua igreja, não faça isso. Então, nesses dois textos, a ênfase de Paulo não é essa. Mas, ainda que fosse essa, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer, que é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo o que eu vou dizer. Talvez o mais importante dessa aula. Nós crentes, eu vou estar dando um spoiler da última aula. Nós crentes temos a mania, por
por ignorância bíblica, de associar tudo à salvação. Tudo. Tudo a gente associa à salvação. E eu quero dizer para os irmãos que existem duas coisas distintas. A salvação propriamente dita e o meu relacionamento com Cristo. São duas coisas diferentes. Minha salvação com Jesus Cristo é um ato da graça. Ele morreu, ele pagou o preço, ele me comprou, ele expiou o meu pecado, ele me perdoou, ele me tornou uma pessoa justa diante de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. É uma obra exclusiva dele. Salvação, meus irmãos, é uma obra exclusiva dele. Agora, relacionamento com Deus é outra coisa. Aí é o meu desenvolvimento dentro da salvação. E esse você pode quebrar. Eu já falei isso aqui outra vez. Esse você pode negligenciar. Eu fui salvo, mas estou fraco. Eu fui salvo, mas estou frio. Eu fui salvo, mas hoje estou em pecado. Não consigo mais orar, não consigo ir à igreja, não consigo evangelizar, não consigo. É um momento. Não confunda isso com salvação. É um momento que você precisa se reconciliar com Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. O Senhor não quer que esse relacionamento seja quebrado. E é disso que Paulo está falando quando ele fala destrua o irmão. Ou destruído por causa... O destruir aqui é justamente isso. Quantas pessoas eu conheço que não conseguem desenvolver um relacionamento saudável com Deus por causa de outro irmão? São salvos. Estão na igreja. Mas eles não conseguem. Na hora que eles tentam dar um primeiro passo, um trem bloqueia, eles voltam 2. Você não pode falar qualquer coisa, você não pode tratar qualquer assunto, você não pode dar uma função a mais para ele, porque ele foi destruído. Ele é salvo. Ele é de Cristo. Mas por causa de algo que aconteceu, às vezes dentro de uma igreja, ou com alguma liderança, ou com algum irmão, ou com alguma irmã, esse irmão ele não consegue desenvolver o relacionamento dele íntimo com Deus. Os irmãos entenderam a diferença? A seriedade que é isso? Do que Paulo está falando aqui? Irmãos entenderam o que eu estou falando? Irmãos, a igreja precisa ser uma igreja saudável, sadia. A igreja precisa ser um local em que a gente vive uma comunhão gostosa, de conversar com os irmãos normalmente, de sentar, de conversar, de expor alguma situação, inclusive, irmão, ora por mim, meu irmão, eu não estou bem. Qual que é a dificuldade? De você reconhecer o seu estado e pedir ajuda, e pedir uma oração. Ah, mas eu não posso fazer isso. Eu já falei isso aqui diversas vezes, vou continuar falando. Mas eu não posso falar isso porque senão daqui a pouco todo mundo está sabendo. Meu irmão, isso é igreja. Isto é igreja. Se o apóstolo Paulo enfrentou tais coisas, por que nós não? Então vamos passar para frente. Então esses dois textos não têm nada a ver com isso. Próximo slide. Hebreus 10, 26. Esse texto aqui já vai apertando um pouquinho. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma horrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Se você continua vivendo em pecado deliberadamente, o que é viver em pecado deliberadamente? É ficar em paz com o pecado. Você peca tranquilo, vive tranquilo sua vida, você tem sua vida cristã, você lê sua Bíblia, você ora de vez em quando, você vem no culto, mas sua vida lá de fora do pecado, você não abre mão não. E para você está tudo certo isso aí, você vive bem com isso. Está dando certo, você está convivendo bem com isso daí. Você consegue conciliar igreja e cheque sem fundo. Você consegue conciliar igreja e flertar com outra pessoa. Você consegue conciliar bem igreja e mentir. Você consegue. Você já faz isso há tantos anos que você está acostumado. Aí o escritor está falando assim, se você continua vivendo assim, não, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício para você não. É isso que ele está falando. Olha lá. Então, o que esse texto está querendo dizer, irmãos? Ele não está falando nada que ver com ou eu
que se eu aceitar o sacrifício de Jesus, é que ele é validado para mim. Não tem nada a ver com isso. A carta aos Hebreus, presta atenção, irmãos, para quando vocês forem ler a carta aos Hebreus. Aqui eu quero dar uma dica para os irmãos. Compre uma boa Bíblia de estudo. Quem não tem, compre. Uma Bíblia de estudo. Quem não tem, compre. Por quê? Porque a Bíblia de estudo, antes de cada livro da Bíblia, vai ter lá um pequeno esboço do livro. Então, antes de você começar a ler o livro de Hebreus, você vai lá no esboço, lá no comecinho. Aí vai falar quem que é o autor, para quem que ele está escrevendo, qual que era a situação, qual que era o objetivo do autor. Ele vai separar, ele vai dividir os textos para você compreender melhor. A carta aos Hebreus foi escrita a homens e mulheres que saíram do judaísmo e conheceram o evangelho. Só que o que estava acontecendo? Eles estavam sendo persuadidos por falsos pastores, falsos mestres, a viver o cristianismo, mas voltando às práticas do judaísmo. Ou seja, estavam na igreja cristã lá, deles lá, falando de Jesus e tudo mais, mas voltando àquelas práticas do Antigo Testamento. E aí o escritor fala assim: se vocês continuam a pecar deliberadamente depois de conhecer a verdade, já não tem mais sacrifício para vocês, somente juízo. Ou seja, o texto está falando o seguinte, irmãos: se alguém peca deliberadamente, é porque ele nunca foi salvo. É isso. Sendo bem claro aqui. Se uma pessoa consegue fazer tudo que eu falei agora há pouco e ficar bem com isso, ele nunca foi salvo. Paulinho, mas ele é arcebispo, presidente, pode ser o que for. Pode ser o que for, pode ter o nome que for, pode ter a nomenclatura que for, o status que for, não foi salvo. Porque é impossível que alguém que foi salvo viva deliberadamente no pecado. É impossível. Ele pode pecar. Não estou autorizando ninguém a pecar. Estou dizendo o seguinte, que ao nos convertermos, o Senhor muda as intenções do coração, mas continuamos sendo homens. Podemos cair em algum pecado, em alguma situação, alguma tentação. A palavra fala sobre isso, nos adverte quanto a isso, mas um verdadeiro salvo em Cristo, ele não tem o pecado como forma de vida. O pecado é uma coisa que faz mal para ele, constrange ele, dói nele, porque ele sabe que é uma ofensa ao seu Salvador. Então, esse texto não está falando disso. O último texto, é o último? É o último desse tópico. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Então, nós estamos em qual tópico? Passagens em que é sugerido que algumas pessoas por quem Jesus morreu vão perecer. Ou seja, talvez não tenha sido suficiente a morte de Cristo naquelas pessoas. Olha para esse texto, irmãos. Olha para esse texto e se não dá a entender isso. O apóstolo Pedro está dizendo que a igreja tem que tomar cuidado, porque vão surgir falsos profetas. E aqui eu quero parar, irmãos, só um minutinho. Se for o caso, até depois eu edito essa parte. Eu nunca vi tanto falso profeta como agora. Eu recebi uma mensagem essa semana e a irmã disse assim: uma senhora de uma outra igreja recebeu lá uma revelação de que o presidente que ia ganhar era o outro. E ela ficou muito animada e fez uma aposta de R$4.000 e perdeu. Aí eu não sei o que é pior.
Eu não sei o que é pior, se é o falso profeta ou se é a pessoa fazer aposta. Eu fiquei nessa dúvida. O que é o pior no caso? Porque, primeiro, para que Deus vai revelar isso? Para quê? Pelo amor de Deus, irmãos, para que Deus vai revelar isso? Desculpa se eu estou aqui entrando num assunto que talvez alguns não gostem. Para quê? Com qual objetivo? Em que isso agrega no reino dele? Fala para mim, presbítero, você sabe essa resposta? Eu não sei. Já me perguntei isso várias vezes. Então o que Pedro está falando aqui? No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos profetas no meio de vocês. E eles introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Aqui está falando que o Senhor os resgatou. Será? Mas eles não são falsos profetas? O texto está falando que eles são falsos profetas. Como que o Senhor os resgatou? Isso é na concepção deles. Eles se apresentarão como verdadeiros cristãos. Eles se apresentarão como pessoas salvas. Eles se apresentarão como aqueles que Cristo morreu por eles. Mas no fundo, eles são bodes vestidos de ovelhas. É isso. Não quero nem gastar mais tempo com isso, que esse trem já faz a gente até ficar... Então, irmãos, esse tipo de coisa vai acontecer na igreja de Cristo. Sempre aconteceu. Tá? Então, alguns irmãos mais fracos na fé, eu quero dizer, irmãos, nós precisamos nos fortalecer. Isso sempre aconteceu na igreja. Sempre. Sabe aquela ideia de igreja perfeita? Igreja fiel? A igreja que vai subir? A igreja que não tem ruga, não tem macro, não tem nada? Esta igreja, na Bíblia, é o modelo mais elevado da igreja. Mas a igreja de Cristo sempre passou por isso. Desde o início. Desde a era apostólica. E por que nós não vamos passar por isso? Né? Então, irmãos, não depositem a fé de vocês na pessoa bendita do nosso Salvador. Terceiro, passagens. Eu estou finalizando, tá, irmãos? Passagens em que a obra de Jesus parece destinada a todo mundo. Aqui tem uma enxurrada, né? Olha lá, vamos lá. Vamos ser... Todos nós... Tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí alguém olha e fala assim, aí ó, Jesus morreu por todos. Mas se você for pegar o Isaías 53, eu faço questão que vocês abram, olha lá. Isaías 53, abram lá. Olha que interessante, mas eu vou ensinar algo incrível para os irmãos aqui que vai mudar a sua forma de ler a Bíblia. E pelo amor de Deus, irmão, para de ficar com esse negócio de abrir na Bíblia aleatoriamente para Deus falar com você, meu irmão. Para com isso. Pelo amor de Deus. Cresce, irmão. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vocês percebem que o profeta está falando em nome de Israel, em nome do povo de Deus. Ele em todo momento ele coloca no plural, em todo momento. Então eu não posso pegar esse texto isolado, irmão, para de ler a Bíblia isoladamente. Quem é que Deus fez cair os pecados de quem? De quem está no versículo 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, a Bíblia diz que quem tem paz é aquele a quem Cristo
justificou. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Todos estão em paz com Deus? Não, a Bíblia diz que o mundo está em contenda contra Deus, e em Cristo nós somos reconciliados. Então, o pecado de quem? Mais uma vez, o texto está dizendo isso. O pecado de todos nós é quem? Do povo de Deus. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só temos duas interpretações aqui, irmãos. Ou Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas do mundo inteiro, ou esse mundo aqui é um grupo específico. Ou nesse texto, ou você é universalista, você crê que Jesus veio para morrer por todos, ou você crê que Jesus veio para morrer pelos eleitos, porque o texto não dá margem para pensar outra coisa. Concorda, Najar? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Próximo versículo, João 4,42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mulher samaritana. Salvador do mundo. E aí? Como é que faz, Lucas? Próximo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Pronto, Márcia, agora acabou. Fui refutado. Próximo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Entregou por todos nós. Próximo. Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Olha aí, irmão, 2 Coríntios 5,14. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Próximo. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Próximo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Vocês acharam que eu ia pular esses textos, né? Só que não. Irmãos, lembra que eu pedi para vocês abrirem João 3,16 e João 16,7? Lembra? O que fala em João 3,16, irmãos? Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento. O mundo, sua obra criadora, total, na sua totalidade, de tal maneira, maior intensidade, que fez tudo o que podia. O seu único, seu bem mais precioso, Filho único, para que todo, abrangência, aquele ser humano que nele, o Pai, Filho, crê, o único requisito, fé, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, que é o bem mais precioso que Deus pode nos conceder. Aí você fala, Paulinho, esse texto para mim diz tudo, você não precisa nem estar dando essa aula. Já estamos aqui perdendo tempo. Aí você vai lá em João 16, que nós lemos, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, e este Espírito Santo converteria o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Ou Jesus mentiu, ou a gente não entendeu esse texto. Tem 2000 anos que ele disse essas palavras.
O mundo inteiro foi convencido pelo Espírito Santo, presbítero? Hã? O mundo inteiro foi convencido, irmãos? Tem 2000 anos. Foram milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nasceram e morreram. Foram todos convencidos pelo Espírito Santo? Ou Jesus mentiu descaradamente, e ele é um falso profeta, ou a palavra mundo não é o que nós entendemos como mundo. É isso. E é o que explica todos os versículos que eu li anteriormente. Presta atenção, irmãos. Vamos lá. Os arminianos gostam de argumentar isso aqui. João escreveu, porque Deus amou o mundo. Tá? Por quê, Fábio? O povo de Israel, eles tinham um sentimento de que a salvação era só para eles. Só eles seriam salvos. Eles eram o povo eleito, o povo amado, o povo querido, o povo a quem Deus chamou de bichinho de Jacó. Está lá na palavra. O povo a quem Deus amou como a menina dos seus olhos. Eles tinham essa vaidade no coração. Eles tinham esse sentimento no coração. Quando João escreve para a igreja. João escreve para a igreja. A carta, perdão, irmãos, o evangelho de João é escrito aos gentios de todas as nações. Sabe o que João está querendo dizer aqui, Léo? Que Deus enviou Jesus por amor ao mundo. Ele está querendo dizer o seguinte, que não foi só para Israel. Que agora ele vai salvar brasileiros. Agora ele vai salvar argentinos. Agora ele vai salvar peruanos. Agora ele vai salvar australianos, austríacos. Ele vai salvar gente de todos os povos. Quando a palavra fala que Deus amou o mundo, ele não está falando de indivíduos, de pessoas aqui especialmente, mas de povos. Por isso é que João 16 faz sentido. Ele convencerá o mundo, ou seja, o Espírito Santo ele vai ser derramado e em todo o período e a extensão da igreja, 2000 anos, é ele que vai estar atuando para convencer os crentes. É ele que vai estar atuando em toda a face da terra. Mundo aqui é toda a face da terra, não é todas as pessoas. Não faria sentido. E então todos os textos que nós lemos antes têm a mesma conotação. Nós estamos falando de homens judeus que escreveram a palavra. Homens judeus que estavam quebrando um período em que Deus só falou com Israel, só se manifestou a Israel, que a salvação foi destinada a Israel. Mas o que a palavra fala? Veio para que era seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Era o próprio Deus quebrando esse conceito de que a salvação era só para eles. Quando essa palavra amou o mundo, chegou aos ouvidos dos judeus, os humilhou. Os fez perceber que agora Deus tinha olhado para todas as nações e não só para eles. Então, querido, eu quero aqui dizer que se você não entendeu essa última parte, você me procura, por favor. Porque essa última parte é o que realmente faz todos os outros textos terem sentido. A palavra mundo, irmão, nós precisamos compreendê-la muito bem, porque senão nós estamos com uma contradição bíblica horrorosa aqui. Muito bem. E agora, terminando, eu tenho 2 minutos para isso. Próximo. Quem quiser pode vir. Às vezes alguém pode perguntar, mas Paulinho, mas e aí? Quem quiser pode vir, Rosângela. A Bíblia está aí para não deixar eu mentir. Se Deus não tinha a intenção de salvar todas as pessoas, indiscriminadamente, e se Cristo não morreu para tirar os pecados de todas as pessoas do mundo, então, por que os crentes devem oferecer salvação? Por que evangelizar? E como que eu vou saber, Maria Fernanda, quem que eu devo evangelizar? Às vezes eu estou perdendo meu tempo. Às vezes eu estou gastando saliva.
Podia estar evangelizando outro. Então, nós temos duas breves respostas. Primeiro, porque somos instruídos a fazê-lo e porque temos exemplos bíblicos que apontam nessa direção. Então, primeira resposta: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Primeira coisa, o Senhor Jesus deu ordem expressa para que preguemos o evangelho para todo mundo, para todas as pessoas. Não cabe à igreja de Jesus Cristo definir quem é e quem não é salvo, quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Não é competência da igreja. A palavra mundo para nós tem uma conotação muito forte. É todo mundo mesmo, inclusive aquele que bate lá na sua porta pedindo um prato de comida. Inclusive para aquele que te assaltou. É todo mundo mesmo. Ide e pregai o evangelho. Olha o que fala Isaías 55. A todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Olha o outro texto aí. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, meus irmãos, vinde a mim todos os que estáis cansados. O convite de Jesus não era destinado a um grupinho de pessoas, não. É para todos. Todos. O Senhor quer chamar a todos, indistintamente. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta e última: o evangelho não se trata apenas de uma oferta. Presta atenção nisso. Mas um mandamento pelo qual devemos nos afastar do pecado e ir a Jesus Cristo. Aqui eu vou ensinar uma coisa muito importante para vocês, bem rapidamente. Vamos ler comigo aquele texto ali. Na hora que eu terminar aqui, Mateus, você pode passar para o próximo, tá? Ele é um texto, não é muito petitinho, mas é muito instrutivo, eu quis trazer para nós. Olha o que o teólogo J. Packer disse. O fato é que o Novo Testamento nunca chama qualquer homem ao arrependimento com base no fato de Cristo ter morrido por ele de maneira específica e especial. A base sobre qual o Novo Testamento convida os pecadores a terem fé em Cristo é simplesmente eles precisarem de Cristo e ele se oferecer a eles. E aqueles que o recebem têm a promessa de todos os benefícios que sua morte garantiu para o seu povo. O que é universal e abrangente a todos no Novo Testamento é o convite à fé e a promessa de salvação para todos os que creem. Próximo. O evangelho não é, olha irmãos, o que o evangelho não é? Crer que Jesus morreu pelos pecados de todos e, portanto, pelos seus. Assim como não é também crer que Cristo morreu somente pelos pecados de algumas pessoas e, por isso, talvez, não pelos seus. O evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e agora se oferece a você como seu Salvador. Essa é a mensagem que devemos levar ao mundo. Não é a nossa tarefa pedir-lhe para depositar a sua fé em qualquer ponto de vista a respeito da extensão da expiação. Nosso dever é apontar-lhes Cristo vivo e colocá-los a confiar nele. Em outras palavras, irmãos, esse evangelismo assim, irmão, fulano, olha, eu quero te falar de Jesus. Jesus morreu por você. Não faz isso não. Não é isso que vai atrair ele. Mostre para eles que Jesus morreu pelos pecadores, mas está vivo e que há esperança para eles em Cristo. Vocês vão entender a diferença? Eu quero ressaltar isso aqui. Lá em cima. O que o evangelho não é? Crer que Jesus morreu pelo pecado de todos. Não, Jesus morreu por todos. Se você vir, então, olha, Jesus morreu por você. Isso não é evangelho. E ao mesmo tempo não é evangelho falar assim, olha, Jesus morreu por alguns, quem sabe você é um deles? Talvez sim, talvez não. Isso também não é evangelho. Isso não é evangelho. Irmãos, uma igreja que crê nessa doutrina não é para sair por aí olhando, tô achando que aquele ali Deus quer. Não, irmão, para com isso. Nós só estamos olhando para os textos bíblicos para nos aprofundarmos mais na Escritura, mas o nosso dever é amar indistintamente a todos e pregar o evangelho para todos. Olha o que o nosso querido príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, disse: você é um pecador e Jesus morreu
pelos pecadores. Se você quer ser salvo, precisa arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho. Se você pegar as pregações do Novo Testamento, de Pedro, de Paulo, você não vai ver a pessoa, nenhum deles implorando para a pessoa aceitar Jesus porque Jesus morreu por eles. Você vai ver eles apresentando o Evangelho. Arrependam-se, creiam, Jesus Cristo veio ao mundo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Receba Cristo no seu coração. E eu termino, irmãos, agora minha aula nesse último slide. Não diga, irmãos, nunca diga isso. Olha aqui comigo, irmãos, isso aqui é muito importante. Mas eu não sei se Jesus morreu por mim ou não. Nunca diga isso. Nunca. E eu vou dizer por quê. Não é possível conhecer a resposta para essa pergunta em plano abstrato. É impossível. Nenhum de nós, a Bíblia autoriza a dizer se Cristo morreu ou não por você. Mas olha só que interessante. A única maneira de conhecê-la é vir a Jesus Cristo. Se você o fizer, saberá que é uma pessoa por quem ele morreu. Portanto, venha a Jesus Cristo. A única maneira de você saber se Cristo morreu por você é essa. Se você receber o Evangelho, arrepender dos seus pecados, se render a Jesus Cristo, pode ter certeza, irmãos, isso só foi possível porque Ele morreu por você. Que maravilha, não é? O Evangelho da Graça é algo lindo, né? Portanto, irmãos, se você ainda não fez isso, faça isso agora. Só é possível alguém aceitar o convite da salvação e se render completamente a Cristo, se de fato Cristo morreu por ela. Se você se rendeu a Cristo, irmão, olhe para o alto. Hoje, dê um sorriso bem grande e agradeça. Cristo morreu por você.